Olá, que alegria começarmos mais um Pode Juntos! E nós estamos muito felizes, gente, porque a cada Pode Juntos é como se a gente avançar, é como não, né? A gente avança em conhecer mais relacionamentos, em nos aperfeiçoar, porque como a gente sempre fala aqui, não existe casamento perfeito, não existe relacionamento perfeito, Não existe. mas existe aquele que é aperfeiçoado. E cada casal que senta nessa mesa, a gente recebe um pouco mais pra gente se aperfeiçoar nessa jornada a dois. E tá incrível, né, linda? Maravilhoso. O Pode Juntos tem essa proposta de trazer aqui, ó, nessa mesa, pessoas, casal, que nos inspiram, que compartilham a vida deles sem filtro, sem máscara, trazendo a realidade, a vulnerabilidade deles, abençoando a nossa vida, edificando. E você que é assíduo aqui do Pode Junto sabe muito bem disso. E você que é novo por aqui, já se prepara, já pega aí a sua pipoquinha, já senta aí no seu sofá, aonde quer que você esteja, já conecta. Ó, gente, o Jânio hoje aqui Hoje tá ruim, tá, gente? Hoje o Jânio tá rouco, mas vai dar tudo certo, né, meu lindo? Bebe uma aguinha aí. Quem sabe faz ao vivo, né? Porque aqui é esse lugar da gente realmente estarmos em família, porque o casal aqui é esse casal que vai trazer tantas lições preciosas para nossa vida, né, lindo? E é tão lindo porque assim, ó, assim como nós, eles são novos, mas eles carregam tanta bagagem, Verdade. tanta experiência. E quando eu olho para os dois, eu vejo um casal apaixonado por Jesus, Cúmplice, né? cúmplice e que deseja fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Maravilhoso. Nós estamos falando de quem? Nada mais, nada menos que Gerson e Andri. Olá! Que bom ter vocês dois aqui. Nós que agradecemos, meu Deus, que privilégio estar aqui com vocês, que alegria mesmo. Amém. Privilégio todos nós. Estamos muito felizes. E um casal referência pra nós, né, Chu? Total. Ai, Total gente, referência. esse Vocês nos apelido inspiram. eu amei. Chu, amor. É Chu. Chu de chuchu. Chu da Chu, Chu de Chu. A gente se apresenta assim nos casais. nos casais. Eu sou o Gerson da Andri. E eu sou a André do Gerson. Eu já falo assim, eu sou o Chu do Chu. Porque vai sair e depois o pessoal não vai entender nada depois. Então a gente Muito bom. se chama de Chu mesmo, sempre. E vocês estão vendo que esse casal, gente, eles estão combinandinhos. Não, é outro nível. Olha que chique, Senhores e chiquíssimo. senhores, elite. Não, eu amei esse casal combinando aqui, porque vocês são estilosos, são inspiração e a gente quer ouvir a história de vocês. Só que antes da gente saber como que Deus uniu vocês, como que era a Andri antes de conhecer o Gerson e o Gerson antes de conhecer a Andri? Então, queres começar? Vamos lá então, eu começo. Comece. Então, eu nasci no Paraná, né? No município de Campina Grande do Sul. Fica aproximadamente 60, 70 quilômetros da capital de Curitiba. É uma região interior. Então, até os meus 18 anos, eu morei com os meus pais. Por ser uma cidade de interior, não tinha muito oportunidade assim de trabalho local. Tinha as coisas de sítio assim mesmo, né? Ajudava nas coisas de casa, um serviço pontual, outro com os vizinhos. Mas fui, de fato, começar a trabalhar mesmo com os meus 18 anos. E quando eu completei os 18 anos, no meu primeiro trabalho, a gente já ingressei na faculdade também, de administração. E já saí da casa dos meus pais. Depois dessa idade, eu não retornei mais para casa deles. E aí a gente comecei a minha jornada profissional. Hoje, atualmente, eu trabalho na área comercial e foi um dos meus primeiros contatos com a área de trabalho. E estou até hoje trabalhando com vendas. Depois, na sequência, a gente fala como a gente se encontrou ali. Também eu nasci num lar cristão, né? Uhum. A minha mãe era católica. A minha avó, ela se converteu e se batizou, acho que ela devia ter uns 65 anos, assim, da Igreja Assembleia de Deus. Olha só. Lindo, E a avó, ela morava com a gente. Ela faleceu com 86 anos. Então, eu sou filho único. A Andri também é filha também única. sou. Olha. Eu não sou mimado, mas ela... Uma mimadinha de Jesus. E daí cresci ali com a minha avó, com a minha mãe, né? E era lindo ver o quanto a minha avó era cheia de Deus, a minha mãe também. Apesar de a gente crescer assim numa cultura ainda religiosa, né? Com
não com muito conhecimento da palavra. Mas eu decidi, desde a minha infância, seguir os caminhos da minha mãe, assim, até a gente mais tarde conhecer Jesus mesmo de verdade. Era muito superficial aquilo que eu vivia, né, ali. Tinha um contato mais religioso, na verdade, que com intimidade. Mais pra frente que a gente foi ter o encontro com Deus. Você conhecia só a história de Jesus, mas não o Jesus da história. Isso, exatamente. Daí na família o meu pai, ele não era nada, assim. Não cria em nada. Ele não... Não, ele cria sim, mas ele não frequentava nada, ele não ia em lugar algum, assim. Quando tinha uma festa na igreja, ele ia. Churrasco. Daí sim. Mas... E daí por parte do meu pai, eu tenho tios que são pastores, presbíteros, que já... Meu Deus, a família já tinha sido alcançada, né? Já tinha. Daí a minha avó foi com essa idade, né? E a gente é fruto das orações ali da minha avó, da família. E que nesse tempo, você chegou a ter algum relacionamento antes de conhecer a André? Então, a André, ela foi minha segunda namorada. Eu tive uma namorada, comecei a namorar bem cedo, assim, né? Fiquei bastante tempo, porque, assim, cidade pequena, né? Daí, conheci uma pessoa ali que morava perto da casa da minha mãe, a gente ficou muito tempo. Depois a gente acabou se separando quando fui pra faculdade, daí foi nessa sequência que eu conheci a André depois. Já na faculdade? Foi no período da faculdade. Não foi na faculdade que eu conheci ela, mas foi nesse período. Tá. Ela estudava em outra faculdade, né? Faculdade, Mas enquanto isso, onde estava André? Conte para nós. Bom, eu nasci também no Paraná, só que na cidade de Tomazina, bem pequena, no interior do Paraná. Olha só. E fiquei lá, acredito que até uns 3, 4 anos. É mais ou menos a região dele? Não, é bem distante, dá uns 300, 400 quilômetros, assim, é bem distante. Aí com 3, 4 anos de idade, eu fui morar em Curitiba, né? Olha. Aí eu cresci em Curitiba, né? Eu vim de uma família estruturada, pai e mãe, né? Mas existiam algumas desavenças dentro de casa. Eu lembro que eu sempre ouvi os meus pais falando, né? Eu vou me separar, né? E, por fim, com 16 anos, eles se separaram, né? Mas hoje, graças a Deus, eles estão juntos. Depois de um período, eles voltaram. Eles estão juntos. E, na época, eles fizeram todo o processo do divórcio, tudo, né? E o Gerson sempre fala assim, a gente ainda vai ver os seus pais casando novamente. Amém. Porque eles se juntaram, né? Sim. E não casaram, né? Mas eles vivem juntos hoje, graças a Deus, né? Que lindo isso. Então, a gente vê Deus, Eles ficaram quanto tempo divorciados? Eu acredito que 5 ou 7 anos, eu não me recordo exatamente. Eles ficaram um bom tempo. Aí a minha mãe passou por um processo de câncer, ela teve câncer de mama. E aí aquela coisa, né? As amizades, todo mundo que ela conhecia se afastou, né? E foi quando meu pai ressurgiu, né? Olha, meu Deus. E eles, nesse momento, assim, que ela mais precisou, ele ficou do lado dela. E hoje eles estão juntos, graças a Deus, já fazem, acho que... mais de 7 anos que eles já voltaram. Que lindo. Que incrível então, isso. Que história linda. E eu amo a minha avó, né? A minha avó materna, que eu tenho mais contato com ela, né? E ela me inspira muito, porque ela é aquela mulher, esposa mesmo virtuosa, né? Ela é aquela que cuida do marido, do meu vô. Sabe, o meu vô é aquela pessoa que ele sai do banheiro e a roupinha dele já tá arrumada, porque ela cuida, sabe? Legal. Então, eu passava minhas férias, eu morava em Curitiba e eu passava minhas férias da escola com a minha avó, né? Eu ia no primeiro dia que eu tava de férias e ficava até o último. Olha. Ficava lá, dezembro, 2 meses. Ficava dezembro e janeiro, sabe? Então, eu cresci com isso, vendo a minha avó, né? Como esposa, sempre cuidando de casa, cuidando da comida, sempre do jeitinho dela, sabe? Então, ela me inspira, né, a minha Só avó. lá dentro aqui, né? Como que vocês dois têm história parecida com a avó, né? E o poder de uma avó, às vezes a gente não fala disso, mas a avó é aquela responsável pelo legado. Sim. A Bíblia fala que a mesma fé que havia em Timóteo, primeiro habitou em Lóide, a sua avó, depois a sua mãe Eunice, e agora habitava em Timóteo uma fé não fingida. Então, uma avó meu Deus, eu mesmo fui alcançado pelo evangelho através do meu avô, que foi o primeiro a se converter. Então, São legados, né? legados. Sim.
Que lindo. Que lindo. E o Gerson sempre fala assim, eu queria... Porque eu não conhecia a avó dele, né? A avó dele, eu acho que faleceu um ano antes da gente começar a namorar e ficar juntos, né? Aí o Gerson sempre fala, eu queria que você tivesse conhecido a minha avó e eu queria muito que a minha avó me visse hoje, sabe? Como eu estou, até o jeito que eu me visto, né? Porque ele falava assim, antigamente eu andava com as calças caindo e não sei o quê, aquele, né? Aquela geração, né? Aquela geração. Mas a pergunta é que não quer calar, o tupete era o mesmo? Não, ele tinha cabelo comprido. Olha! Tipo, caindo no rosto, assim. É mesmo? Aham. Gente! Né? Foram várias fases até chegar ao tupete. Chitãozinho Chororó também? Meio parecido, olha. Parecia. Enfim. Mas a avó da André é uma referência. Quantos anos de casado, Chu? 52, eu acho, né? Por aí. Uhum. Se eu não me engano, 52 anos de casado. Eu lembro que a gente fez a festa de casamento deles de 50 anos, né? E foi lindo. E assim, o quanto hoje em dia é raro ver isso, né? Verdade. 50 anos de casado, eu falo, uau. É bodas de... Ouro. De ouro? É, ouro. 50 é ouro. E eu tenho uma experiência muito, muito incrível com o Senhor, né? Que depois a gente vai contar mais pra frente, mas antes da gente casar oficialmente, né? A gente sempre, quando chegamos aqui em Floripa, a gente ia pro monte orar. Sempre com o pastor Ney e tal. Toda sexta-feira a gente ia no monte orar, né? E a gente ficou, acho que um ano e meio assim orando, né? Toda sexta-feira. E a gente tava perto pra acontecer o nosso casamento. E eu sempre orava, Senhor, que eu seja uma esposa e tal. E o Senhor falou no meu coração, seja igual sua avó. É isso que eu espero de você. Uau. Porque ela motivo, às vezes, as pessoas tiram o sarro dela, você faz tudo pra ele, não sei o quê, enfim. E o Senhor falou no meu coração, seja igual a ela, porque ela agrada meu coração. A forma com que ela trata o seu vô agrada meu coração. Meu Deus, que lindo isso. E isso marcou demais. Eu falei pro Gerson, eu falei assim, uau, isso que é como se eu tivesse ouvido mesmo o Senhor falando no meu coração, sabe? O modelo que você iria... O modelo que eu precisava seguir, que era o modelo da minha avó. Que incrível. Sabe, de cuidar, de amar, independente da circunstância. É amar e cuidar. Meu Deus. Que forte. Por mais referências assim, né? Verdade. Eu gosto do que a palavra fala assim, ó. No Salmo 11, ele fala assim, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? E ele deixa essa interrogação. E a nossa geração é uma geração em que muitos fundamentos foram destruídos. Por exemplo, a mulher fazer o que a sua avó faz, né? É como se ela fosse um capacho. Mas por que não restaurar valores perdidos, fundamentos perdidos, né? E além disso, tem muitos jovens hoje que não têm paciência de sentarem à mesa, no sofá da sala e ouvirem os mais velhos. Ter um tempo de qualidade com os avós, é aquela coisa, né? Eles são velhos demais, não vai entender minha linguagem, mas por eles serem experientes, isso que a gente precisa ter consciência da importância que é sentar e ouvir os mais velhos, principalmente quando os nossos avós, os nossos tios-vós, pessoas mais avantes do que a gente, porque já passaram por experiência, já passaram por situações e principalmente quem é da família sempre vai dar conselhos que é pro nosso bem. Sim. Conselhos que é pro nosso crescimento, conselhos que é pra gente não errar. E como é sábio aquele que aprende com aquele que já errou, porque assim a gente não precisa errar para saber o que é errado, o que é certo. A gente ouve os mais velhos passando pelas experiências e a gente começa a recalcular a rota. E isso foi o que vocês viveram, né? Foi exatamente. E aí, eu sou filha única, né? Como o Gerson já falou, então a gente nunca vai ser titios. Mas são... Adotamos, né? Só adotados e afiliados. E com 17 anos eu comecei a trabalhar, daí com 18 eu já entrei na faculdade e foi nesse período que a gente se encontrou. Eu tive um relacionamento, tive um namoro, né? Ele durou 1 ano e pouquinho. Mas graças a Deus não deu certo, né? Que glória. Graças a Deus, né? Estava reservada. Já estava tudo preparado pelo Senhor. Amém. E aí a gente se conheceu. Eu e o Gerson, a gente se conheceu de uma forma, né, no mundo,
né? A gente padrão do mundo mesmo, né? A minha família é católica, né? Eu só tenho uma tia e umas primas em São Paulo, que elas são evangélicas e sempre, desde quando eu nasci, elas já eram evangélicas, né? E o restante da minha família toda é católica, né? Do Gerson tem uma parte que é católica, outra parte que é evangélico. E a gente se conheceu no padrão do mundo mesmo. Foi através de uma prima minha, né? O Gerson trabalhava de comprador numa empresa e ela era vendedora na outra empresa, né? Aí eles se falavam toda semana, cria vínculo, né? E a gente combinou uma balada. Olha só que nessa balada o Gerson não pôde ir, que ele ficou doente, né? Aí eu fui, aproveitei a balada, tudo. E daí depois... Como é que é? No tuxe-tuxe. Sem o Gerson, por enquanto. Era uma rocha lá e não deu pra... Ela é sertanejo lá. Daí, depois, passou uns dias, a gente marcou uma pizzaria, né? Uma pizza. E daí a gente se conheceu. Ali foi o primeiro encontro ali na... foi agora a primeira vez? Foi. Não, nesse intervalo que eu não consegui ir na balada, né? Daí na época era MSN, né? Acho que... MSN. Olha essas só, coisas ainda, quem né? que é dessa época, gente? Do MSN, Tem uma geração aí que não conhece isso. do sininho, pra ativar, pra conversar. E dali eu comecei ali a conversar com ela pelas redes sociais, acompanhar. E daí foi na pizzaria ali, foi o primeiro passo, né? Depois passo. ali a gente marcava, sempre tentava marcar alguma coisa assim, pra Tá junto. pra estar junto. E o que vocês se olharam, já se gostaram? Como é que foi isso, assim? Foi tipo isso, né? É porque assim, o Gerson ele é muito engraçado, né? Tipo, e conviver ao lado dele, assim, e pensa, naquela época ele queria me conquistar, né? Então, pensa, ele era não, né? Você é muito incrível, mas naquela época foi muito legal, assim, porque ele sempre é companheiro, e naquela época ele já era companheiro, então ele é aquele de perguntar, tá tudo bem, como é que você tá? E a mulher gosta disso, claro. né? Desse cuidar, esse amor, né? Então ele sempre foi isso, como você tá bonita, como não sei o que, sabe? Então Somebody love, né? As unhas, né? Que cor que você passou de esmalte. Olha, todo detalhista. E foi assim. E foi assim, foi num período bem... A gente se conheceu num período muito complicado. E agora eu começo a parte um pouco... dramática. Um pouco dramática da nossa história, assim, sabe? Porque como eu cresci, assim, digamos, não tinha um contato profundo, assim, com Deus, não tinha esse conhecimento, não buscava isso também, né? Eu não culpo a minha família, porque eu não tinha esse interesse. E desde a minha adolescência, assim, eu já tive acesso à bebida alcoólica, então eu já tinha 16, 17 anos, eu já estava bebendo, acesso à prostituição, acesso à pornografia. Então eu cresci nessa realidade ali, com os laços de amizades que eu tinha. E então quando eu fui morar sozinho, com os 18 anos, para fazer a faculdade, como eu morava um pouco distante de Curitiba, então eu aluguei uma casa que era mais próxima, assim, para poder trabalhar e poder ir para a faculdade também. Então eu trabalhava próximo da empresa, porque eu usava o vale transporte do ônibus para poder ir para a faculdade, para ajudar nos custos, né? Sim. Minha família não conseguia me ajudar por completo, assim, na questão da faculdade, me ajudava em algumas coisas no aluguel, tudo. Então eu aluguei uma casa próxima à empresa. E ali começou uma nova fase, assim, na minha vida. E eu fiquei 1 ano morando sozinho, e daí na sequência veio um colega meu, também que é da mesma cidade do interior que cresceu comigo. Ele também foi fazer faculdade e veio morar comigo. E ali a gente começou uma vida, assim, terrível. A palavra de Deus diz que os más costumes... As más conversações. Isso. Corrompe os bons costumes. Corrompe os bons costumes. E ali eu fui ladeira abaixo. Então era festa toda semana, todo dia. E foi ali também que eu tive o meu primeiro contato com as drogas. Ali a gente fazia as festas e a gente começou a usar droga, cocaína, né? Com 18 anos? Com 18 anos já. Uhum. De 18 para 19 anos. Daí já começou a vir a droga.
muita bebida, festa, e eu vivi esse processo da faculdade, ainda tinha um pouco ainda de filtro, mas é bem complicado lidar com essas duas coisas, claro, né? E foi assim, consegui concluir a faculdade, mas nesse ritmo, e foi nesse processo que, vivendo esse estilo de vida, que eu cheguei a conhecer a André. Quando eu conheci ela, eu logo percebi, ela é diferente. Sim. Ela é totalmente diferente, ela não merece alguém do jeito que eu tô vivendo. Daí eu lembro que a gente tava se conhecendo, eu fui pra uma balada, daí tava voltando com o carro, tava fazendo um racho, assim, coisa de piá, assim, sabe? Bêbado, eu bati... Bem piá. Bati o carro, assim, sabe? Bati o carro, daí não podia ver... Eu ia pegar ela na faculdade, né? Daí eu não podia ver ela. E daí ela atravessou a cidade. Assim, de Curitiba até onde ela mora, até a casa que eu tinha alugado. Era bem longe, assim. Tinha que pegar uns 3 ônibus, assim, muito longe. E daí os meus amigos, agora eu quero ver se ela vai vir te ver, né? E daí ela veio. Daí eu falei, cara, ela é especial, ela é diferente mesmo. E daí eu chamei ela pra conversar. Eu falei assim, eu quero saber se você de fato quer namorar comigo, mas eu preciso de 1 mês pra me consertar minha vida. Preciso de 1 mês pra mim tomar algumas decisões. Eu preciso parar com isso. E foi aonde ela me deu esse 1 mês. E eu ali tomei as decisões e falei, eu não quero mais isso. Daí me separei do rapaz que morava ali, que a gente fazia todas aquelas festas. Daí falei assim, eu não quero mais isso pra minha vida. E agora eu vou seguir firme com a André. E foi ali que a gente começou a viver um novo processo na nossa vida. Sim. Meu Deus, que incrível. E você já sabia do envolvimento dele com as drogas? Já, sabia, mas isso era uma coisa que naquele momento não atrapalhava, porque eu não convivia com ele, né? Então, eu sabia que uma vez ou outra ele usava, mas isso nunca... Porque comigo ele não era, né? Agressivo, eu não via problema nenhum, né? E também porque quando ele veio conversar comigo, ele falou assim, olha, eu me mudei, não vou mais andar com tal pessoa, então, tô pronto, vamos viver o novo. E eu me agarrei nesse novo, né? E eu achava que ali tinha parado, né? Mas depois... isso não é assim, né? Então, ele ficou um período sem, né? Sim. E depois, logo, ele voltou a usar droga de novo. Daí, nós já estávamos morando juntos. Teve uma recaída. A gente ficou A gente ficou namorando mais ou menos um período de 6 meses. Isso. E daí, eu estava desempregado. E a mãe dela fez a indicação, me indicou para a empresa que hoje eu trabalho, né? Trabalho até hoje. Eu estou há 13 anos lá, foi indicação da mãe dela. Sim. Ô, bendita sogra. Você quer namorar com minha filha, não pode ser desempregado. Né? Daí ela fez essa indicação, foi de Deus. Até hoje a gente tá lá. E daí a gente já tomou a decisão. A André era 18 anos, muito nova. 18 anos, muito novinha. Vivendo esse processo da separação dos pais, sabe? Sim. Não é fácil, né? Ela tinha essa carência, essa necessidade de ser amada também, assim. E foi onde a gente tomou a decisão. Eu falei assim, eu fiquei uns 2 meses na casa da mãe dela, por causa da distância do trabalho, né? E daí eu falei assim, não, agora eu vou alugar uma casa por aqui e tal. E ela falou, não, eu vou junto com você. E ali a gente alugou uma kitnet, né, de 15 metros quadrados, do lado da empresa de volta. 15 metros. E nessa época eu trabalhava na empresa também, né? Eu trabalhava no RH e ele no comercial. Sim. Da mesma empresa. Na mesma empresa, E daí nós ficamos morando, alugamos uma kitnet do lado, né? Porque daí, não dava pra colocar combustível e pagar aluguel. Então, vamos morar aqui do ladinho, que daí a gente não precisa gastar com combustível, né? E quando nós fomos morar nessa kitnet, a gente falou assim, fizemos um propósito, nós vamos morar aqui, mas em menos de 1 ano nós vamos comprar nosso apartamento. Olha. Aí, com 11 meses, a gente saiu da kitnet para ir morar no nosso apartamento. Uau! Foi um poder milagre. Da palavra, né? Da decisão. E também de um casal andar junto, né? A Bíblia diz que se dois concordam a respeito de qualquer coisa na terra, é feito no céu.
Esse poder de concordância. Mesmo vocês não conhecendo a palavra, vocês concordaram e seguiram, né? É melhor serem dois do que um. Sim, exatamente. E eu lembro que nesse processo, né? Eu tava trabalhando e minha tia, mulher de Deus, crente, né? Verdade. Ela me ligou assim, no meio do dia, né? Eu olhei o telefone, minha tia, né? Uma coisa, tipo, naquela distância, não falava muito, né? Sim. E ela me ligou e falou, Gerson, eu tive um sonho com você. Tive um sonho, e nesse sonho Deus me falou que ele ia te dar um apartamento, e ele é seu, não ia ser alugado, e também um carro, que também não é o carro que você tem hoje. Porque a gente tinha recém passado por um processo, roubaram 2 carros nossos. Meu Deus. Assim, na frente da empresa. Roubaram 2 carros num período assim, sei lá, de 6 meses, eu acho, né? E a gente conseguiu encontrar os carros de volta, roubaram algumas coisas. E daí, a gente recebeu essa palavra. Ela falou assim, só que você precisa parar com esse estilo de vida. Ela me deu uma orientação, assim, você precisa parar com esse estilo de vida que você tá vivendo, de festa, bebida e tal. Mas vai na igreja hoje, ela falou assim, vai em qualquer igreja. Ela sabia que a gente tinha essa coisa, né? Essa resistência, né? Evangelho. Então vai em qualquer igreja e agradeça o Senhor pela graça, pela bênção. E eu recebi aquilo lá no meu coração, falei, eu creio. Porque apesar de não ter essa intimidade, mas eu cresci vendo a minha avó, eu levava minha avó na igreja, né? Eu via aquela movimentação toda, eu estava ali acompanhando o profética, os milagres, a graça do Senhor, só que eu tinha um pouco de medo também, assim, a avó chamava eu para ir na igreja e falava, não vou não, tenho medo. Mas então a gente recebeu essa palavra e a gente viveu isso, né? Uau, esse milagre do Senhor. Que então, lindo. O Senhor nos deu Só retornando aqui uma coisa. Você ficou quanto tempo sem ter a recaída? Nesse período, a gente se conhece. Foi 1 ano desde quando eu conheci ela. A gente foi morar juntos, né? Sim. Aquele 1 mês que eu pedi pra ela ali, eu encerrei. E daí a gente namorou, a gente foi morar juntos. Num período mais ou menos de 1 ano, eu tava tranquilo. E daí, através de uma outra amizade que eu conheci na empresa também, assim, e outras também nos caminhos ali, a gente acabou usando um dia e ali fui ladeira abaixo de volta. Gatilhos. Só que ali foi forte. Porque naquela época da adolescência, ali, 18 anos, ali depois na faculdade, tinha aquela situação que a gente usava drogas com a galera, né? Misturava um monte de coisa, não tinha condição financeira de fato para manter um vício. Era mais naquela... Quando saía. Quando saía, assim, sabe? E ali eu comecei um ciclo novo na droga, porque eu já estava um pouquinho mais estruturado financeiramente, e daí eu ia comprar droga e eu já não precisava mais estar numa festa para usar droga. Sim. Eu não precisava mais ter uma ocasião. Se tornou algo habitual, né? E ali eu vivi um processo assim de decadência muito grande, porque daí eu usava droga praticamente toda semana, um dia sim, um dia não. E logo isso tomou conta assim da minha vida. E qual que era a maior mentira que você começou a acreditar que a droga seria algo que você precisava de fato usar, assim? Assim, eu não tinha uma explicação, assim, eu tinha um vazio, lógico, eu tinha um vazio dentro de mim para usar drogas, mas eu não tinha uma razão, assim, às vezes a pessoa pode usar uma, digamos assim, uma muleta, né, falar assim, não, tive uma infância complicada, alguma coisa assim, mas eu, de fato, foi algo que... um orgulho do meu coração mesmo, né? Um dia eu perguntei para o Espírito Santo por que eu precisei passar por todo esse processo, né, na minha vida, e ele me falou que foi por conta do meu orgulho. Eu não conseguia enxergar que aquilo ali fazia mal. O homem sem Deus só sabe pecar, né, cara? Exatamente. E ali todo dia, daí a gente viveu um processo, esse processo das drogas foi um processo assim, aproximadamente acho que uns 10 anos. Foi uns Desde 10, quando ele usou a primeira vez? Desde quando eu usei a primeira vez. A André conviveu com isso dentro do nosso casamento 7 anos. 7 anos. Olha só. E ali eu comecei a usar muita droga, daí eu já não conseguia mais separar. Eu ia trabalhar, eu já estava usando droga no banheiro da empresa,
Eu saía para atender um cliente, eu já não conseguia mais atender o cliente, porque no caminho eu passava para comprar, não conseguia chegar. Eu ia fazer uma viagem a trabalho em outro estado. Eu sempre colocava 2 dias, 1 dia a mais na viagem, porque eu já estava com a minha mente já planejando todas essas coisas. E foi aí que a gente começou uma luta no nosso casamento, né? Ali no... Quando eu descobri, né? Um dia a gente saiu e a princípio eu não sabia, né? Que eu já tinha voltado a usar droga, né? E ele sempre bebia e tal, sempre foi de beber muito. E a gente retornou para casa e ele não ia dormir. Eu acordei no meio da madrugada e foi quando eu vi ele usando, né? E nessa conversa, a gente teve uma conversa bem séria. Eu falei para ele, olha, eu não quero que você faça mais isso, né? Não use mais drogas e tal, mas principalmente na nossa casa. Então, nisso, criou um bloqueio nele. Então, ele não voltava mais para casa quando ele usava drogas. Então, ele ia trabalhar, ele saía de casa 8 horas da manhã. Nessa época, eu já não trabalhava mais lá na empresa, eu trabalhava em outro lugar. Então, ele me deixava no meu trabalho e ia para a empresa. E ele não voltava, porque daí ele saía, ele sempre teve muita flexibilidade no horário, né? Sim. Então, às vezes, ele precisava sair para fazer visita 3 horas da tarde, ele saía e não voltava mais, nem para a empresa e nem para casa. Essa dependência, né, com a droga. Uhum. Como que ela começa a criar alternativas destrutivas para o convívio. Totalmente. E, às vezes, eu já sabia, pelo atender do telefone dele, se ele voltaria para casa ou não. Olha. Que, às vezes, eu tava esperando ele na empresa e ele, não, já tô chegando. E ele nunca chegava. E eu já sabia. Às vezes eu ligava para ele, o telefone dele estava desligado, eu já sabia também que ele não voltaria para casa. E isso foi crescendo, né? Mas aí, no caso, dormia no carro, fora? Dormia no na carro. Rua? Dormia no carro, na rua. Às vezes eu pegava um hotel, mas a maioria das vezes era na rua, no carro mesmo. Ficava assim, ficava 1, 2 dias fora, assim. E ele sempre foi assim, bem arrumadinho e tal. E isso me criava algo no meu coração. Eu falava assim, gente, como que você consegue passar por tudo que você passou, você chegar, tomar banho e trabalhar? Tipo, isso não entrava na minha cabeça, sabe? Eu falava, você precisa se cuidar, você precisa procurar ajuda. E foi um processo. Veio primeiro, eu como esposa, veio a raiva, aquela coisa, eu não vou admitir isso, eu não vou aceitar isso, aquela fúria. Então, a gente brigou muitas vezes por conta disso, né? Claro. Aí, depois... eu conheci Jesus e daí as coisas foram... Ele foi me levando para um outro caminho, né? Nesse tempo? Nesse tempo, nesse processo... que começou a vir à tona, assim, de eu não voltar mais para casa. E a gente ficou totalmente vulnerável. Procurei várias ajudas, psicólogo, psiquiatra, mas não levava nada muito a sério também. A questão do meu orgulho, achava que assim, eu podia parar a hora que eu quisesse, mas já não conseguia mais lidar com aquilo. Sim. E aí a gente sentiu a necessidade de buscar uma ajuda espiritual. Daí a gente começou... A voltar para a igreja e tal. Daí a gente ia numa novena na igreja católica. A gente tinha uma novena lá que a gente ia toda quarta-feira. E daí logo que a André ficou desempregada por um período. Eu saí da empresa que ele tava, né? E daí eu tava no ponto de ônibus, porque daí eu precisava ir nessa novena, né? E eu encontrava com ele lá, porque não dava tempo dele vir me buscar e a gente voltar pra novena. A gente perderia o horário. Daí eu encontrava com ele. E eu encontrei, um dia tava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e chegou uma moça, e eu nunca fui de conversar assim com quem eu não conheço, né? Eu sempre fico na minha, cumprimento, mas não fico conversando. Curitibano, né? Exatamente. Aí a moça começou a ir conversar comigo, e conversar. E não sei por que eu falei pra ela, tô procurando emprego, não sei o quê. Então, a minha empresa tá contratando, a empresa que eu trabalho tá contratando. Me manda seu currículo. A empresa na esquina de casa, assim. Ela falou assim, eu trabalho aqui. Daí eu falei, aqui aonde? Onde tem empresa aqui? Que era na esquina de casa, né? Daí ela falou, ali. Eu falei, que legal, não sei o quê. E mandei meu currículo pra ela. Resumindo, eu entrei e fiz a demissão da moça. Meu Deus! Entrou no lugar dela. Entrei praticamente no lugar dela. Ela nem imaginava, né? Mas coisas da vida, né? Era por um propósito. Era por um propósito. Aí essa empresa que eu entrei era uma empresa pequena e os donos, eles eram cristãos.
Eles frequentavam a quadrangular na época. E assim, pensa, eu entrei nesse ambiente, né? Sim. E eu lembro até hoje, assim, que eu não entendia direito, né? Porque eles pagavam boletos, tipo, eles tinham comprado as cadeiras da igreja, eles tinham ofertado, né? E eu não entendia isso. Eu sempre perguntava, gente, mas por que eles pagam um boleto das cadeiras da igreja, né? E hoje eu entendo, né? O quanto... A generosidade, né? Do coração deles, né? E tinha um retiro de casais que sempre... Eles davam, né? Todo ano tinha um retiro. Né? Todo ano tinha um retiro e eles sempre ofertavam na vida dos funcionários, assim, né? E eu entrei lá, fiquei acho que uns 3 anos lá e eles me ofertaram, me deram. E falaram assim, olha, eu tô dando pra você e pro Gerson esse retiro de casais. E nessa época a gente não tinha contato nenhum com a igreja evangélica. A gente só ia na católica. E a gente, em meio a tudo isso, a gente vivendo todo o processo com o Gerson nas drogas, né? Meu Deus. E assim, eu sempre fui muito certinha. Independente do que eu vivi na noite, porque às vezes, muitas vezes eu ficava acordada a noite toda. No outro dia, 8 horas da manhã era meu horário, eu estava lá, eu trabalhava o dia inteiro e... No final do dia, a hora que eu chegasse em casa, eu ia ver o que estava acontecendo com o Gerson, né? Sim. Então, sempre fui assim. E daí, eles nos deram esse retiro. E esse daqui fez de tudo para não ir. De tudo. Tudo que você imagina. E coincidiu de ser na mesma semana que ele tinha uma feira em São Paulo. Então, ele ficou de segunda a sexta-feira em São Paulo, na feira. Nossa. E vivendo... a loucura dele lá, né? Nem sabe-se Deus o que ele fez lá, né? E no final e eu ligava pra ele e falava assim, você precisa chegar no horário porque a gente precisa ir pro retiro. E o retiro aconteceu aqui em Itapema, né? A gente tava eu tava em São Paulo, tinha que passar em Curitiba, pegar ela e vir descer. E eu falava, por favor, você não pode chegar atrasado, porque a gente precisa ir pra Itapema ainda, não sei o quê. E ele, não sei se eu vou. Eu falei, não, você precisa ir. Foi um presente que nós ganhamos. E assim, ó, aconteceu de tudo. Todo ano a capetada e veja. Meu Deus. Porque a gente tem essa feira, acontecia todo ano, né? Então a empresa já comprava as passagens aéreas antecipado pra gente, tudo certinho. E nesse ano não teve passagem, vocês vão de carro. Daí eu já fui vibrando, não vai dar tempo. Olha. É impossível dar tempo de vir de São Paulo de carro, né? São Paulo, até passar aquele trânsito, até chegar em Curitiba, não vai dar tempo. Sim. E daí, no caminho, o meu amigo achou que o combustível dava, não completou, entrou numa região onde não tinha posto, daí acabou a gasolina. Não. Meu Deus. Daí a gente teve que esperar o guincho para chegar até chegar no posto de gasolina. E aconteceu de tudo, assim, mas deu certinho no tempo de chegar em casa. No horário. No horário. Meu Deus do céu. Como isso é forte, né? A gente sempre ouve essas histórias de batalha espiritual quando vai para retiros, lugares... O diabo resiste, né? Meu Sim. Deus. Mas ele pode resistir, mas maior é o Deus que a gente serve. Verdade. E ali a gente chegou, a Andy já estava com as coisas arrumadas. E vocês já estavam frequentando a igreja evangélica ou não? Não. Nada. E ali eu desci falando para ela, não sei o que a gente vai fazer nesse lugar, André. Porque a gente não conhece nada de Bíblia. A gente nem tem uma Bíblia. Esse pessoal crente chato, eles não querem que a gente aceite Jesus lá. E ele falava assim, me fala aí um versículo que você conhece da Bíblia, porque vai ser a primeira coisa que eles vão te perguntar, tá? Ele falava assim. E daí eu fiquei assim... Como eu conhecia, tinha um contato maior, assim, a André não tinha contato nenhum, assim. Eu cresci, né, vendo os meus tios ali e tudo mais, né? E daí eu tava fazendo um terror na cabeça dela pra ela desistir, né? Mas não teve jeito, que ela tava decidida. Mostrar quem manda. E a gente foi pra esse retiro e assim, foi incrível. Lá a gente conheceu, lá a gente teve o nosso primeiro contato, assim, com o amor de Jesus. Uau. Que lindo. Ali a gente foi amados. A palavra que definiu o retiro foi nós nos sentimos amados, porque todos, né, eram já evangélicos. E a gente lá, né? E eles nos amaram de uma tal forma, o retiro foi incrível. Eu falo até hoje que foi o melhor final de semana das nossas vidas. Uau. Que lindo, porque gente. ali a gente foi impactado por quem era Jesus, né?
E, assim, o cuidado, quando a gente vê, né, o cuidado das pessoas que servem na igreja. Verdade. Meu Deus. Gente, eu nunca tinha visto aquilo. As pessoas Te abraçaram. se entregando, assim, dando o seu melhor, virando noites acordadas para cuidar, para que o coração estivesse no lugarzinho certo, para que a cama estivesse organizada, para que a comida fosse a melhor. Eu nunca tinha visto isso, né? Porque eu nunca tinha ido nem retiro na igreja católica. Sim. Então, aquilo me constrangeu de um jeito, de um amor, e eles sentavam com a gente, ouviam, e a nossa história. Não perguntaram nenhum versículo bíblico. Não perguntaram nenhum Não falaram pra versículo. aceitar Jesus, olha lá. Não teve pressão nenhuma. Nenhuma. Foi muito especial. E eu lembro que durante o retiro tocava um louvor aqui, esse louvor ele marcou a nossa vida. Assim, e eu lembro que eu passando aquele processo, e eu passei assim por um processo de depressão, ansiedade muito grande por conta das drogas mesmo. A dependência aqui que te levou a esse lugar. Eu vivi aquela instabilidade emocional, né? E eu lembro que o louvor falava assim: nunca desista da vida. Jesus não esqueceu de você, né? Tudo é possível. Tudo é possível que crê. Às vezes toca na nossa rádio, na Mais Alegria. E aí, eu lembro que a gente pegou aquele louvor, era 2 louvores, né? E daí a gente foi pra Curitiba ouvindo, quase furou o CD de tanto escutar. A gente voltou com aquela alegria no coração. E a gente falou assim: não, vamos conhecer uma igreja próximo de casa, né? Uma igreja evangélica perto de casa. A gente tava com o nosso coração incendiado ali, né? E daí a gente foi na igreja quadrangular. Tá, quadrangular, uhum. Na mesma igreja que os seus meus chefes. chefes iam. Daí a gente começou a frequentar a quadrangular. Que lindo, gente. E ali começou o nosso processo, né? E a gente também foi muito bem recebidos na igreja. O pastor, a gente conversa com ele e tal. E quanto ele nos ajudou naquele período, porque ele sentou com a gente, ele gastou tempo com a gente, né? Cuidou do coraçãozinho de vocês. Ele né? sentava com o Gerson, ele ouvia, ele falava assim: me liga, antes de fazer qualquer coisa, só me liga. Não faça nada sem antes me ligar, sabe? Então nós começamos a viver esse processo, né, de conhecer Jesus. E a gente chegou lá, todo mundo cantava, batia palma, erguia as mãos, e a gente ficava assim no primeiro dia, né? Tipo, gente, o que tá acontecendo aqui? O que eu faço? Eu bato palma, eu canto. É muito engraçado. Gente caindo, eu fiquei... Aí eu falava assim: bom, eu vou fazer tudo que os meus chefes fazerem, eu vou fazer também, né? Tudo que eles fizerem eu faço, vou repetir, né? Se eles levantarem a mão, eu levanto. Aí o primeiro glória a Deus é muito engraçado, né? Que você fala assim: nossa, eu falei glória a Deus, tipo, que vergonha, né? Parece que todo mundo tá te olhando. Todo mundo tá te olhando, mas é aquele ambiente, né? É maravilhoso. Gente, que legal isso. O processo do novo, né? Do recém-convertido, como Sim. que é? Isso. Isso me emociona tanto, sabia? Meu Deus do céu. Como é maravilhoso ser igreja, né? Como é maravilhoso, existe cura em ser igreja. Existe. Sim. E talvez você tá passando por isso aí. Eu quero te falar, você não precisa passar por isso sozinho. Deus, ele disponibilizou a igreja para ser realmente o hospital dele aqui na terra, para curar pessoas, para restaurar. E só existe vida no corpo. E a igreja é esse lugar. Verdade. A gente precisa frequentar uma igreja, a gente precisa estar em comunhão, Sim. a gente precisa estar com outras pessoas que nos aqueça. E independente de situações adversas que já aconteceram, de situações de um falou mal de mim, um me caluniou, sempre vai existir. No trabalho existe, em qualquer lugar existe. No né? trabalho, na faculdade, dentro da família, qualquer lugar existe. Então por que a gente vai só colocar um peso sobre a igreja? Sim. Pessoas falham, mas pessoas curam também. Sim, Muito, bem muito. isso. E a gente viveu essa cura dentro da igreja. E quando o povo caía, Gerson? Aí eu ficava assustado. Eu ficava assustado com 2 situações. Porque alguns encapetados lá, né? Daí eu tinha medo, meu Deus. Não quero, Vai que eu não quero passar, manifesto aqui. não quero passar por isso e falar para ela: você não Ele me vai. cutucava. Não vai cair, hein? E daí a gente vivia isso assim, mas graças a Deus
E daí foi... Saiu alguma coisa, saiu em silêncio. Saiu. Boa. Não, Saiu. e ele falava assim, e tanto é que eu não fechava os olhos. Eu falava, não, eu nem vou fechar os olhos, vai que eu caio aqui, né? E ele falava assim, tu não vai cair, hein? E ele era bem sério, assim, sabe? Começava a mover e ele já vinha no meu ouvido, não vai cair, hein? E eu falava, gente, mas deixa eu aqui quietinha. E daí foi ali na igreja, nesse processo a gente aceitou Jesus, né? Aceitou Jesus, a gente se batizou e ali, começou uma nova jornada, né? Um novo processo, porque os meus amigos lá, era a mesma rede de amizade, era a mesma situação, e mesmo conhecendo o amor de Jesus, eu voltei de novo a fazer as mesmas coisas. Ali foi um processo que eu vivi. Então, eu continuei a usar droga, tive as minhas recaídas, continuei a usar droga e ando firme. Eu já não queria mais daí, eu já não queria mais voltar para a igreja, porque eu já não conseguia. Por causa da culpa, né? Por causa da culpa, por causa da acusação assim. E depois do estágio da cocaína, assim, vem assim um sentimento de culpa, um sentimento de morte muito grande. E eu estava vivendo isso já. Na minha cabeça, eu estava pensando que maneira que eu podia terminar com aquilo ali, de repente terminar com a minha vida. Eu já começava a pensar nessas coisas. Que um abismo chama o outro abismo, isso, né? E daí eu pensava no cenário todo. A André sozinha, encarando isso. E outro detalhe, a gente filhos únicos. A gente nunca dividiu isso para nossa família. A André nunca contou para a mãe dela, para os pais dela. Eu nunca contei para os meus pais quando a gente estava vivendo esse processo. A gente viveu isso com a igreja. Sozinhos. A gente foi abraçado pela igreja nesse processo. Então, a gente estava vivendo isso. Eu pensava, se eu tirar minha vida agora, como que vai ficar para ela? Vou destruir a vida dela, vou matar minha mãe do coração. E não dei nem oportunidade da minha família tentar cuidar de mim, e eu não deixava ela contar para ninguém também. Então, eu voltei a usar drogas de novo, e aí começou algo diferente. Porque eu chegava, diferente das outras vezes que eu chegava de madrugada, chegava 2 dias depois, eu chegava em casa, eu encontrava ela orando de madrugada. Eu chegava 4 horas da manhã, 5 horas. Ela estava ali na cama, estava chorando, estava orando, estava de joelho. E ela sempre me perdoando. E daí eu falo que nesse processo todo que eu vivi, eu conheci de fato o amor de Jesus através da vida dela. Porque eu pensava assim, como que alguém consegue suportar tanta dor? Como que uma pessoa pode ser tão humilhada? Como que uma pessoa pode ser tão maltratada e ainda consegue amar, ainda consegue cuidar? Porque eu saía para... A André gosta de cozinhar. E ela preparava uma janta, preparava um cardápio. E eu saía para comprar o refrigerante. E voltava 2 dias depois. Meu Deus. Às vezes eu voltava para casa, a mesa estava posta. E ela viveu esse processo, assim. A gente tentou de todas as formas. Ela me levava para trabalhar porque eu já não podia ir trabalhar porque eu não voltava. Então ela pegava o carro, me deixava na frente da empresa e me buscar depois. Só que mesmo assim eu dava um jeito de sair dali, comprar droga e também não voltava. Chegou uma época que eu não podia mais ter dinheiro. O dinheiro ficava todo com ela. Mas mesmo assim eu emprestava dinheiro e ia lá e comprava. Então a gente de tudo que a gente podia fazer com as forças das nossas mãos, a gente tentou. Sim. E foi daí a gente acabou se afastando um pouco da igreja nesse processo, né, por conta disso. E foi aonde a gente retornou numa outra igreja também. Que esse casal também estava nessa igreja depois. Os meus chefes tinham se mudado de igreja e a gente tinha se afastado, porque o Gerson, ele tava com vergonha, né? Uhum. Satanás, ele faz isso, né? Ele acusa, ele coloca coisas na cabeça, né? E ele não queria mais ir. E ali o pastor conhecia a história dele, então acho que criou essa resistência. E daí os meus chefes se mudaram de igreja e eu falei, então a gente pode ir com vocês também, porque lá vai ser ninguém vai conhecer o Gerson e ele vai começar a ir, né? E daí ele foi. Eu ia amarrado assim pra igreja. Às vezes... Pensando no churrasco. Eu não queria ir pra igreja. Uhum. E daí eu lembro que na igreja tinha um momento lá, uma oração, que era uma oração por libertação, assim, quem queria receber uma cura, uma coisa assim, tal, tava passando por um processo, né, um vício, qualquer coisa, um remédio e tal. Tinha um momento lá.
E todo culto você vai lá. O pastor já sabia que eu ia lá. Foi aí que saiu o silêncio. O pastor já sabia, ó. Se ninguém vir, o Gerson vem. Porque todo culto ela me levava lá. Eu ia na oração. E se ele não fosse, eu ficava bravo. Eu falava, você precisa ir. Você Eu não ia vai? E assim, ia pro culto, depois ia pro churrasco, usava droga de volta. E assim foi um processo. Mas foi aí que a gente foi abraçado pela igreja. E a Andri chegou, pediu socorro. Aí a gente começou a conhecer os pastores lá, e eu falava assim, gente, eu não tô mais suportando isso sozinha, né? Eu pensava, Senhor, o que eu faço, né? E eu peguei e falei, eu preciso conversar com uma pastora, né? E daí teve um casal de pastores que nos atendeu, o Gerson foi junto, ele não queria ir, mas falei, não, a gente precisa contar, eu não sei mais o que fazer, a gente precisa contar o que a gente, para as pessoas o que a gente está vivendo, para eles nos ajudarem, porque sozinho a gente não está dando conta. E nós sentamos com eles e nós conversamos, e essa pastora me abraçou, né, e ela fez perguntas assim, você corre risco de vida? Eu falei, não. Ela falou assim, você tá disposta? Porque na época nós não éramos casados no papel ainda, né? Você tá disposta? Porque você não é casada com ele, oficialmente, né? Então você tá disposta? Quer pagar o preço? Quer pagar o preço? Ela falou assim, é um processo. Eu não posso te dizer se esse processo vai demorar 1 dia, 10 anos, uma vida inteira, eu não sei. Mas se você estiver disposta, eu vou caminhar contigo. Eu falei, não, eu tô disposta. Eu tô disposta porque não é esse Gerson que eu conheci. Ela falou assim, então nós vamos. E aí nós começamos um processo de oração, nós começamos a caminhar junto com eles. Aí na nossa igreja que a gente ia lá, tinha um processo de integração que você fazia alguns encontros durante a semana para você se tornar membro da igreja. Ela falou assim, o primeiro passo, comecem a fazer esse curso. Para vocês se tornarem membros da igreja, para vocês estarem debaixo da autoridade espiritual do nosso pastor. E nós fomos. E daí chegamos na integração, já conhecemos um outro casal que hoje eles são nossos amigos, são da nossa casa, são padrinhos de casamento. E eles cuidaram da gente assim, com todo o amor do mundo. Sabe, eles conversavam com o Gerson, ligavam para ele, a gente tinha tempo de mesa, eles nos ouviam. Sim. E daí a gente foi amado pela igreja, literalmente amado. E vivendo aquele processo, né? Mas já era mais fácil da gente lidar, porque eu sempre ligava às vezes, olha, não sei o que fazer. A gente dobrava o joelho e orava. Teve uma vez que eu fui viajar, né? Que eu trabalhava e viajava. E eu cheguei no posto de gasolina, eu vi o nosso carro parado lá, que eu tava com o carro locado pela empresa, né? E o nosso carro tava lá. Eu fiquei 2 horas e o Gerson não chegava. Não chegava. Ele estava dentro do banheiro usando drogas. E nesse dia eu peguei e liguei pra ela. Falei assim, olha, ele tá aqui. Ela falou assim, então, você vai ficar aí, mas você não vai ficar aí em vão. Nós vamos orar. Nós ficamos ali, acho que quase 1 hora, orando, declarando sobre a vida do Gerson, cancelando todo o mal sobre a vida dele. E foi esse processo que foi nos levando para outro caminho. Daí as amizades já mudaram, as pessoas já começavam a ver uma mudança no Gerson. Então, aí, realmente, a gente se entregou de coração para o Senhor, né? Fala do retiro. Daí, o que aconteceu? Daí nós fizemos essa integração e daí a gente já começou a conhecer pessoas na igreja, né? Por isso que eu falo, é muito importante estar na igreja e conhecer pessoas. Verdade. Porque é diferente você ir na igreja, ouvir o culto e ir embora, é uma coisa, mas você estar na igreja e ter comunhão com as pessoas da igreja é outra totalmente diferente. Sim. E daí nós fizemos o vínculo ali já com esse casal que nos recebeu e a gente já começou a conversar. E eles, tem um retiro de integração, que daí você faz o retiro e daí se torna membro e vai para um grupo familiar, que aqui a gente chama de GC, né? E lá era grupo familiar. E fomos pro retiro. E nesse retiro é cura, que é ministrado, muitas coisas intensas, profundas, né? E nós não éramos casados. E o Espírito Santo ministrou. Ele falou assim, chegou o tempo de vocês casarem. Se vocês querem viver o novo, vamos dar o primeiro passo pro novo. Olha. Então, chegou a hora de casar. E eu falei, perfeito. Aí saímos do retiro, o Gerson estava junto, né? Eu falei assim, olha,
A gente precisa... Esse processo, a gente estava junto, mas eles separavam ali... tudo separado. As dinâmicas de homens e de mulheres, assim. Certo. Aí eu falei pro Gerson assim, a gente precisa casar. Casar? Casar pra quê? Daí eu falei assim, a gente precisa, o Espírito Santo falou comigo. E assim, a partir de hoje, o meu posicionamento é, eu não faço mais relação sexual se a gente não casar. Gente, decidida. Nossa, que mulher de Deus. Aí ele olhou assim pra mim, você tá louca? Eu falei, não, esse é o meu posicionamento. Eu não passei por um retiro em vão. Aqui eu fui ministrada. Não tem por que eu chegar na segunda-feira e fazer as mesmas coisas erradas. Não tem o porquê disso. Não faz sentido pra mim. O poder de trazer a consciência, né? Os princípios Já, cara, bíblicos. Deus, Não, e daí eu falei assim, Ele mas... vai ser já pegou o homem nessa área, né? Não, e eu falei pra ela, mas como assim? O Espírito Santo não falou comigo, falou só com você? Ah, E daí, mas não teve jeito. Daí eu falei pra ela assim, vivendo todo esse processo, né? Toda a renúncia dela. Eu falei assim, não, eu respeito a tua decisão e eu tô contigo, então a gente vai casar. Então a gente vai casar. Mas se for pra casar também, eu quero casar na igreja, vou ser de noiva. Eu quero... tem que ser o casamento. Tem que ser o casamento. Tem que ser algo assim. E então, enquanto a gente não casar, enquanto a gente não tiver estrutura pra casar, a gente não vai mais se relacionar. E ali, vivendo todo dia em casa, dormindo juntos. E a gente passou esse processo, foi em um ano, né? Um ano. Um Nos dois ano? primeiros meses, ele ficou mais resistente, assim, né? Aí depois, o Espírito Santo realmente tocou ele, né? E ele entendeu isso. Ele falou assim, não, eu entendo. E a gente vai fazer tudo no tempo certo. E o Senhor vai prover todas as coisas. E a gente vai esperar o tempo que for preciso esperar. gente. Meu E Deus. esse processo durou um ano, exatamente um ano. E como é que foi esse um ano, assim? Meu Deus. E assim, Os altos e baixos. Subia pelas paredes, né, meu irmão? Não, a gente nem... Era o Homem-Aranha. a gente... assim, mas assim, É, João. não foi fácil. Eu falo assim, ela não aliviou, não. Ela saía do banho ali, passava na frente, trocava de roupa. Mas assim, eu tava vivendo esse processo do novo de Deus, eu tava vivendo esse processo dessa transformação, né? Sim. Essa renovação da mente ali. Então, Essa assim, desconstrução, né? isso, e assim, Deus, desde ali, Deus acelerou tanto a nossa vida, foi tanta coisa nova, e a gente se deixou ser discipulado. Então, eu comecei a ter algumas recaídas pontuais, mas muito distantes, assim, e chegou Que lindo isso. e chegou uma hora que não fazia mais sentido. Eu ia usar drogas, aquilo não tinha mais, não causava mais a mesma sensação. Tipo, não preenchia mais. E ali o Espírito Santo foi trabalhando o meu coração, e eu vendo aquele amor, aquele cuidado que a André tem até hoje, né? Mas aquilo era novo, né? Porque eu não conseguia, na minha mente não dava para entender. Você não chegou aí a nenhuma clínica de reabilitação? Não. Daí chegou... O meu processo mesmo assim foi o dia que eu falei assim, não, eu preciso de ajuda. E eu comecei a ligar para um monte de clínicas. Você estava usando droga ali, tomando vinho, usando droga, e ficava ligando para todo mundo. Ó, eu sou dependente químico e tal, só que eu queria achar um lugar para ficar onde eu pudesse fazer um home office, trabalhar e viver a vida, né? Ninguém aceitou isso. Mas quando eu reconheci isso, que eu precisava de ajuda, onde eu deixei as pessoas da igreja me ajudar, fui acompanhado ali. E foi assim, o Espírito Santo tirou essa necessidade que eu tinha de usar droga. Uau. Meu Deus. Foi Deus que Se pois o me Filho curou. vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sim, É. as pessoas perguntam, até esses dias, uma moça que trabalha com usuários, ela falou assim que só 1% das pessoas que são viciadas em assim, cocaína ou crack, elas conseguem realmente se libertar. E desse 1%, aquelas que conheceram Jesus. Uau. Ela deu essa estatística pra gente. E a forma que Deus fez com você de desassociar a dependência química apenas com uma decisão sem auxílio de médicos, psicólogos. É claro que a igreja, ela te abraçou, mas a gente vê o trabalhar de Deus, literalmente, você aceitando com que Deus pudesse fazer morada na sua vida, trazer uma real consciência de que o que você estava fazendo para você era se destruindo
Sim. Que você, de fato, permitiu com que o Espírito Santo trabalhasse na sua mente para renovar, porque tudo parte da nossa mente. E o que você falou é crucial, Romanos 12, 2. Para a gente ser renovado, a gente precisa de uma Sim. transformação. Uma transformação de mente para a gente acessar e desfrutar de uma vontade que é perfeita de Deus. E aí você começou essa jornada, né? E vinha essa batalha na mente, né? No começo, né? Assim, aquela coisa, aquela acusação, Satanás falando para você não vai conseguir. Mas a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E assim, eu falei, não, eu não vou voltar para essa vida. Eu não me permito voltar para essa vida. Mas é isso que o Senhor quer. E é lindo também porque a Adri te amou com o amor de Jesus, né? O amor ágape. O amor Na ágape. verdade, eu vejo como o amor de 1 Coríntios 13. Eu ia falar isso agora. Ela Sim. te amou com Tudo um amor suportando, que tudo crendo. Sim. É o amor ágape. É o amor Sim. paciente, é o amor longânimo, porque Não, pensa... ela te ama, hein? Olha os anos que ela suportou tudo. E é claro que vocês estão falando aqui brevemente, um resumo do resumo, Sim, porque sim. só quem vive esse contexto, a gente já ouviu casos aqui no Pod Juntos de casais que viveram essa dependência química, pessoas conhecidas também no nosso convívio, e como é complicado quem passa por isso. A família sofre muito. Quem tá do ladinho. Mas é legal também o discernimento dos pastores, né? Porque verdade, o já conselho. chegou gente perto de mim que eu falei assim, minha filha, livramento, sai da... Sim. Sabe? A gente tem que ter esse feeling do Nossa. Espírito. E que tem que ser pelo Espírito. Porque você lá no fundo você sabia que havia um propósito e que ele não era assim na essência. Sim. Ele estava, né, vivendo uma situação. Mas foi legal essa sensibilidade que o Espírito Santo traz. Porque teve alguns casos que a gente já se deparou que não foi o seu caso, André. Foi casos de que o Genilson falou assim, olha, é melhor você se separar porque eu não quero fazer seu velório. Mas Sabe? tem Que casos... envolvia agressão. Agressão Então realmente física, a gente tem que verbal. ver esse feeling do Espírito, né? Sim. E foi exatamente isso que os pastores, eles começaram a caminhar conosco e para entender a dinâmica da nossa casa, do nosso casamento, sabe? Para entender se realmente isso eu corria risco de vida, realmente ou não. Então esse cuidado é muito sério, né? Hoje a gente trabalha com casais, a gente sabe disso, porque às vezes vem situações em que a gente tem um testemunho, mas tem situações que não é pra estar vivendo daquela forma, daquele jeito, né? Então tem que ser cessado aquilo. E porque às vezes o casal precisa ser tratado primeiro separadamente, para Claro. depois cuidar do casamento. Verdade. E às vezes a pessoa ela quer cuidar do casamento, mas ela não tá curada ainda, ela não tá tratada. O Senhor não ministrou o coração dela ainda, então o processo vai ser muito difícil. Até porque Deus não restaura casamentos, né? Ele restaura Deus pessoas. restaura pessoas. Pessoas restauradas são resposta para casamentos. Então, Verdade. e é lindo que Deus já introduziu vocês desde o começo com o Ministério de Casais, né? Desde o começo, E aí, foi uma só surpresa. o ponto que eu queria voltar. Vocês ficaram 1 ano se guardando. Se guardando. E isso é tão lindo porque a gente sempre reforça aqui. Às vezes você já não é mais virgem, mas tem como sim você casar puro. E Deus Sim. recompensa a pureza. Sim. E aí vocês Coitado, ficaram 12 meses 12 se meses. E ela guardando não em facilitou santidade, nada. não facilitando. Não foi fácil, não foi fácil, não facilitou. E você facilitou, Jesus? Eu acho que pra ela tava tranquilo. Eu tava né? bem decidida, né? É. Tava bem Tava decidida. no óleo. né? Tava no olha. E daí, quando o nosso casamento estava marcado para março de 2020, né? Que veio a pandemia. Nossa, e aí? Aí o Gerson olhou pra mim. Não, eu não acredito. Mas a gente casou no civil, daí, né? Permanecemos com o nosso casamento no civil em março, daí a gente conseguiu fazer o casamento. Daí eu falei, não, então agora tá tudo certo. Daí, porque nós casamos, no religioso só em 2021, em dezembro de 2021. Daí ele falou assim, não, esperar tudo isso não dá. Daí eu falei assim, não, nós casamos no religioso, tudo, né? Recebemos a bênção. Meu irmão, que ligado na terra que é ligado do céu. E aí vocês casaram em que dia de março? Dia 20 de março de Nossa, 2020. 2 dias depois depois. que aqui no Brasil a pandemia se Sim, fechando. Aqui em Floripa já tava. A gente tem que contar nosso processo que a gente veio morar pra cá, mas nós nessa época já morávamos em Floripa. Olha. Aí a gente foi pra Curitiba, porque tínhamos marcado nosso casamento lá, e voltamos no mesmo dia, porque a gente tava com medo de bloquearem as rodovias e tal. Aí nós fomos, casamos e voltamos no mesmo dia. E o que trouxe vocês a morarem aqui em Floripa? Então, a princípio,
achávamos que era... achávamos. Que era assim, mais por uma oportunidade de trabalho mesmo. De fato, foi uma oportunidade de trabalho, né? Surgiu essa oportunidade. E daí a gente veio por conta disso. Daí a gente conversou, a André estava bem estabilizada no trabalho também, trabalhando lá numa empresa boa. E daí a gente tomou essa decisão, então vamos. E oramos, né, com os nossos líderes lá, né, da igreja, os pastores, passamos um processo de oração e a gente não queria, de fato, surgiu a oportunidade, 1 ano antes tinha surgido a oportunidade, mas não deu certo. Eu fiquei muito frustrado, assim, porque eu queria e tal, mas não era o tempo ainda. A gente estava nesse processo de cura, assim. E daí um ano depois surgiu a oportunidade de volta, veio à tona. E daí eu falei assim, não, eu não quero sair desse cuidado que eu tô recebendo, da presença de Deus, não quero me afastar disso. E a gente não conhecia ninguém aqui, a gente não tem ninguém, família, nada aqui na região. E a nossa preocupação é qual igreja que a gente vai congregar, se a gente não conhece. E a gente começou esse processo de oração com os nossos líderes lá, orando. E esse casal que nos acompanhou lá, e orando com a gente, pesquisando, encontramos a Mais de Cristo no Google. Assim. Foi a primeira igreja que apareceu. E daí eu lembro que a gente fez uma lista de igrejas, vamos visitar todos. Depois a gente decide. E daí a gente veio, era um culto antes da virada, se não me engano. Culto antes da virada. E a gente pisou 2019. A gente pisou na igreja. Já era no novo... Já era. Já era novo. A gente pisou na igreja e a gente falou assim, André, aqui é o nosso lugar. E a gente nunca mais visitou outra igreja daí. Não, abandonamos a listinha, jogamos fora. Aí, a noite anterior de irmos para a igreja, né, para conhecer Mais de Cristo, o Gerson já ouviu várias ministrações do Pastor Júnior. Daí ele falou assim, o Pastor Júnior é cantor, olha que legal, e não sei o quê. Daí a gente já pesquisou, né, que ele era casado. Já conhecemos a Sara pela foto, sabe? E quando nós chegamos na Mais de Cristo, a gente falou, uau, como o Senhor é lindo. Ele nos preparou a uma igreja incrível. E desde então nós já fomos inseridos, né? Nós começamos ali no Welcome, porque nós fomos muito bem recebidos no Welcome, né? A primeira vez que nós fomos. E aí tinha uma plaquinha, você é visitante? Fale com a gente. E a gente foi lá, se apresentou. A gente já foi abraçado, né? E a nossa preocupação assim, a gente não conhece ninguém na cidade, a gente não tem amigos, não tem nada. Engraçado que Deus preparou esse momento, a gente foi amado ali na recepção, ali pelo pessoal. Realmente. Já identificaram que a gente não era da igreja, e a gente já começou a caminhar com o pessoal ali. No outro culto de conhecer a gente de volta, e daí logo que a gente foi se conhecendo, já fizeram o convite. Vocês não querem vir participar do ministério? E a gente já estava com esse coração, a gente foi pra muito servir. Amado lá na outra igreja, então a gente queria servir, a gente queria retribuir esse amor de Jesus. Sim. Né? E daí, não, vamos sim, a gente vai servir. Engraçado que daí o Senhor nos colocou na porta da igreja, onde a gente não conhecia ninguém, a gente acabou conhecendo a igreja toda, né? E até hoje, né? A gente tá andando na rua, o pessoal... Que legal. Tá no mercado, o pessoal cumprimenta a gente. Vocês é o casal sorriso. É verdade. É o casal que já recebe a gente já se sente acolhida só pelo sorriso. É verdade. E o boa noite, paz do Senhor. Porque vocês têm esse poder de cumplicidade. Eu acredito que esse processo que vocês viveram, cavaram esse lugar de união máxima, assim. Porque é verdade, nítido, plenitude, né? É nítido esse envolvimento que vocês dois carregam. De um olhar no outro e a gente vê essa verdade, o respeito que vocês têm um pelo outro. E aí essa transição aqui em Floripa, o que desencadeou, assim, no coração de vocês? Desse next level. Então, aí a gente veio pra cá com o nosso coração, assim, já com algumas coisas determinadas. A gente queria uma igreja, a gente queria servir, ser discipulado, e também a gente tinha cumprido várias coisas, assim, etapas, assim, que estava agregando na nossa vida espiritual. E a nossa vontade era fazer um curso de casais também.
A gente fez o curso de noivos. A gente fez o curso de noivos lá na igreja, que a gente pediu, contamos a nossa história pra pastora lá do Ministério de Casais. E ela falou assim, eu não faço, mas com vocês eu vou deixar vocês fazerem. Porque naquela época a gente não era casados no papel. Ela falou assim, então a gente vai fazer com vocês. Aí nós fizemos o de noivos. E todo ano a gente faz a nossa listinha, né, do que a gente quer cumprir durante o ano seguinte e tal, as metas. E uma das nossas metas era curso de casais. Tava lá, nas nossas metas. Aí, quando nós chegamos na Mãe de Cristo, eles anunciaram, tá começando Aliançados para Sempre, primeira turma e tal. Eu falei, já vamos nos inscrever. E daí começamos, né? No ministério. Daí a gente começou, a gente fez o módulo 1, o módulo 2. Daí, quando a gente chegou no módulo 2, o Renato e a Josi, né? Eles são pastores hoje, né? A gente fez com eles o curso. E um dia, eles chamaram a gente para conversar. E eles fizeram o convite. Eu falei, eu senti de Deus fazer o convite para vocês. Se vocês não querem ser líderes em treinamento. Daí eu falei, jamais. Como que eu, com a minha história, com a minha jornada aí... Daí a gente pensava assim... Eu não me via fazendo isso, né? Sim. A gente se imaginava, né? E daí... a gente vai orar. E daí a gente falou, vamos aceitar. A gente vai caminhar com vocês ali... A gente caminhou mais um ano com eles, né? Sim. Ali, em treinamento, né? Só com uma visão diferente já, daí era com uma visão já, de fato ali. O chamado de Deus não tem a ver com o que nós escolhemos, mas é com a escolha de Deus sobre nós. Né? E escolhido não tem escolha, né? Exatamente. Verdade. E ali a gente ficou mais um ano ali em treinamento com eles. E a gente começou, desde então, daí a ministrar casais e aí estamos até hoje. E hoje são essa referência que são... E é lindo, gente. Meu Deus, eu tô impactado com a história de vocês. Verdade. Impactado. Um lugar de muita persistência, determinação e ousadia de ambos. Porque por mais que houveram as recaídas, dentro de você ainda existia um lugar de eu preciso de ajuda. Sim. Eu preciso sair desse lugar. Você... sempre teve você em vários momentos aqui contando a história, sempre falava, eu preciso sair desse lugar. Não é o lugar que eu sei que Deus tem pra mim, ou que eu preciso continuar porque eu tô fazendo com que principalmente a André, né, que andava do seu lado, tá se definhando, tá se destruindo. Então esse poder de decisão é o que nós precisamos adotar pra nossa vida. O que a gente quer, o que Deus deseja de nós. É nesse lugar que a gente precisa trilhar. Sim. E que bom que hoje vocês carregam essa história de recomeço. Porque vocês viveram o restart de Deus. Verdade. Literalmente. Sim, a gente experimentou o amor, de fato, o amor de Jesus. Assim, eu vivi na minha história 1 Pedro 3, onde eu vejo... foi o amor da minha esposa, a conduta dela que me ajudou na minha conversão. Mesmo eu não crendo num certo período na mesma fé, mas foi através da vida dela que eu fui transformado. E Romanos 5:5 diz que Deus ele derrama do amor dele no nosso coração. E Deus derramou desse amor, que é o amor ágape, né? Que é o amor sacrificial. E eu vi esse amor nela. Aquele amor que, assim, teve muita renúncia. Então eu aprendi a amar Deus através da minha esposa. Sou muito grato. Meu Deus. Sou muito grato, assim... Eu fico pensando, meu Deus, às vezes a gente passa por algumas situações e eu penso, como que ela suportou? Às vezes eu tenho que sacrificar alguma coisa no casamento ali, às vezes é algo simples, eu penso, como que ela suportou tanto, né? Mas é isso, o nosso propósito, a gente foi muito amado por Deus, muito cuidado pela igreja e hoje o nosso propósito é, de fato, falar do amor de Jesus para esses casais, amar as pessoas, ser igreja, assim como a gente foi cuidado pela igreja, também cuidar de pessoas. E a gente está vivendo esse processo aí. Que vocês usassem esse tempo para agora reforçar para as pessoas que estão nos ouvindo, e talvez tem gente na família que está passando por isso, ou então até mesmo um usuário de drogas. O que vocês poderiam deixar aqui de conselho para que essas pessoas pudessem ter esperança desse lugar, desse vale que elas podem sair? Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e nós podemos todas as coisas nele. É difícil,
Mas hoje eu olho para trás e vejo o quanto foi incrível viver tudo que nós vivemos, mesmo em dias difíceis, mesmo em choro, em tristeza, em angústia. Mas o Senhor, Ele faz tudo novo de novo, todos os dias. Ele nos dá a oportunidade para fazer diferente e o amor dele nos constrange. Amém. E assim, só existe uma maneira para a gente conseguir vencer uma dependência, um vício, seja talvez uma depressão, uma ansiedade. A gente só vai conseguir vencer aquilo que é natural no espiritual. Então, conhecer Jesus, de fato ter essa entrega. A palavra de Deus diz que a partir do momento que a gente recebe Jesus, o nosso espírito é vivificado. E o Espírito Santo vem morar em nós. Então, enquanto eu estava lutando com a minha própria força contra a carne, eu não ia conseguir vencer o pecado, eu não ia conseguir vencer aquele sozinho. Mas a partir do momento que o Espírito Santo veio morar em mim, aí sim, aí eu ganhei uma força sobrenatural. Aí eu não estava lutando contra mim mais, aí era uma batalha diferente. E foi assim que eu consegui vencer. Então, se você está passando por isso, ou se alguém está passando, o meu conselho é esse: procure ajuda, porque no começo a gente não tem força para orar, a gente não tem força para ir na igreja, mas essas pessoas que nos acolhem, que nos amam, a igreja nos ama, nos dá força, caminha conosco, ora conosco, e aquilo vai nos fortalecendo todos os dias. E esse foi a única coisa que conseguiu transformar a minha vida. Eu gosto muito do trecho onde que Jesus fala com a mulher samaritana naquele poço. Essa passagem é muito rica, né? Dá para tirar muita coisa, mas Jesus falava do espiritual e ela entendia do natural. E Jesus falava para ela que a única água que não vai dar sede novamente é a água que vem de Jesus, né? Quem tomar dessa água não vai ter sede. E foi isso, quando eu conheci Jesus, experimentei daquela água, eu fui tomar um pouquinho da outra. E de fato eu sei que a água de Jesus era diferente, é única. Que lindo. E é isso. Meu Deus do céu. Que lindo. Glória a Deus. Gente, vocês são tão novos com tanta marca de graça de Deus. Quando Jesus fala, né? A quem muito é perdoado, muito se ama. É nítido isso, porque hoje dá para ver o coração tão rendido de vocês em servir, em estar junto. Glória a Deus. Glória a Deus. E olha, é só o início. Deus tem uma coisa, Deus tem coisas muito grandes ainda para fazer, coisas maravilhosas, ainda vai vir os babies, né? Gêmeos. Gêmeos, oramos para gêmeos, então. Amém. Ele está nos preparando. Deus vai fazer coisas ainda muito incríveis, muito maravilhosas. Amém. E agora vamos para a última pergunta. Que rufem os tambores, porque agora nós temos a última pergunta desse Pod Juntos. Estão preparados? Estamos, vamos lá. André e Gerson, o que para vocês acreditam que pode juntos? E aí? E aí, Chu? Então, a palavra de Deus diz que é melhor que sejam dois do que um, né? E ainda em Eclesiastes fala que um cordão de 3 dobras é mais forte. E aplicando essa palavra no casamento, a gente de fato só se torna mais fortes quando a gente convida o Pai, o Filho e o Espírito Santo para fazer parte do nosso casamento. E quando Jesus vem morar no nosso casamento, aí sim, aí a gente consegue viver coisas incríveis, consegue viver a vontade de Deus, e tudo nós podemos juntos, na presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Isso, nós podemos todas as coisas com Jesus, porque Ele vai nos transformando, né? Ele vai nos alinhando, Ele vai nos constrangendo, Ele coloca sonhos no nosso coração. Então, com Jesus, no nosso casamento, nós podemos todas as coisas, todas. Meu Deus. Casal, muito obrigada por vocês terem aceito o convite. Muito obrigado mesmo. A vulnerabilidade de vocês abençoar a nossa vida, abençoar a vida de quem está nos assistindo, que está nos ouvindo. Essa história é cheia de graça, de misericórdia, de favor de Deus. Longanimidade, né? Então, muito obrigada mesmo. Obrigado. Nós que agradecemos Obrigado. o convite, nós somos gratos a Deus pela vida de vocês, de verdade. Vocês são referências para nós. Que o Senhor continue capacitando vocês ainda mais. Amém. Que vocês continuem derramando tudo que vocês têm, tudo que vocês têm recebido do Senhor para nós, né? E é isso. O nosso Deus, Ele é lindo, Ele é perfeito, né? Ele nos constrange em amor, Ele nos direciona, nos capacita, né? E
nós somos gratos, né? A Sim. Deus por Ele ter nos direcionado. Maravilhoso. Glória a Deus por isso. E se você que tá aqui ainda não conhece a história, o Instagram, a gente vai deixar aqui, o João vai colocar o Instagram desse casal maravilhoso, acompanha ele nas redes sociais. Vale lembrar que hoje eles são também líderes, né? E estão ministrando aí para casais. Deus tem feito coisas incríveis. A turma deles sempre na formatura é as mais animadas. Eles desenvolvem um trabalho lindíssimo com casais. Então você Discipulando faça casais. parte da nossa igreja, mais de Cristo. Chegando lá, conheça, vai até eles, que eles vão ter esse sorriso, esse abraço largo para te acolher e para te amar. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, ó, já Precisa se inscreva. inscrever. Aperta aqui, ó, Ativa o inscrever-se sininho, gente. E ativa o sininho. Pressiona aí e ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações em primeira mão. Se você ainda não curtiu esse vídeo, ó, dá o seu like, aperta aqui o joinha Curta. e compartilha. Essa história Chama precisa geral, ser galera. propagada, né, amor? Claro. Meu Deus, gente, manda esse link, esse Pode Juntos, para todo mundo, porque todo mundo precisa ouvir essa história. É verdade. Eu tenho certeza que você foi abençoado, foi alcançado, e mais pessoas também podem ser. Então pega aqui o link, compartilha e fala assim, galera, ouve a história desse casal, porque vai te abençoar. Em nome de E Jesus. sexta-feira às 20 horas estamos aqui, né? De novo. Juntos, toda sexta pode juntos. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Maravilhoso. Casal, Deus muito abençoe. obrigada. Deus Obrigado, abençoe gente. Deus vocês. abençoe vocês. E- Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.